Boa noite, viajante. Aos poucos, permita que o dia fique para trás. Não é necessário lembrar de nada do que aconteceu antes de agora. O corpo pode descansar. Os olhos, mesmo fechados, podem continuar vendo. A respiração encontra um ritmo mais lento, mais profundo, como se estivesse acompanhando algo antigo, constante, que sempre esteve ali. Imagine que o tempo começa a recuar. Não de forma brusca, mas como uma maré que se afasta lentamente da areia. Os sons modernos se apagam primeiro, depois as imagens conhecidas. O mundo ao redor vai ficando mais simples, mais amplo, mais silencioso. Quando o tempo finalmente se acomoda, você não está mais no presente. Você está na Amazônia, muitos séculos antes de 1500. O ar é diferente. Ele entra pelas narinas carregado de umidade, pesado e ao mesmo tempo fresco. Há um cheiro forte de terra molhada, mesmo sem chuva recente. É o cheiro de um solo vivo, escuro, profundo, que nunca foi exaurido. Misturado a ele, há o aroma das folhas esmagadas sob os pés, das resinas naturais que escorrem lentamente dos troncos e de flores que você não saberia nomear, mas reconheceria facilmente se sentisse novamente. A luz que atravessa a floresta não cai de uma vez. Ela se filtra. Passa por camadas e mais camadas de folhas, galhos e cipós, criando um jogo constante de sombras suaves. Nada é agressivo aos olhos. Tudo parece calculado para acalmar, para envolver. O som também não vem em ondas bruscas. Ele existe em níveis. Um fundo constante, quase imperceptível, feito de insetos, folhas se movendo, água distante. Sobre esse fundo, sons isolados surgem e desaparecem. Um pássaro que canta por alguns segundos, o estalo seco de um galho, o deslocamento lento de algo entre a vegetação. Você não está sozinho, mas também não está cercado. A presença humana aqui não domina o espaço. Ela se encaixa. À frente, a floresta começa a se abrir. Não de forma abrupta, mas como se tivesse sido cuidadosamente convidada a se afastar. Árvores mais espaçadas, o chão mais limpo, a vegetação mais baixa. É um espaço habitado. O solo sob seus pés muda de textura. Ele é firme, escuro, quase macio. Não é terra comum. É um solo trabalhado ao longo de muitas gerações. Rico, fértil, capaz de sustentar vida com facilidade. Esse chão guarda calor durante o dia e o libera lentamente à noite, criando uma sensação térmica confortável, constante. As primeiras construções surgem sem imponência. Não há muros altos, nem torres, nem ângulos rígidos. As casas se distribuem de maneira orgânica, respeitando o fluxo do vento, a posição do sol, a proximidade da água. Feitas de madeira, palha, fibras vegetais, elas exalam um cheiro seco e levemente adocicado, resultado do material natural aquecido pela luz do dia. Há fumaça no ar, mas não é pesada. Ela sobe em fios finos, quase transparentes, carregando o cheiro suave de fogo controlado. Não há fuligem acumulada nem odor de sujeira. Tudo aqui parece ter um destino correto. As pessoas se movem com calma, não há correria. Os passos são firmes, seguros, como se o chão fosse uma extensão natural do corpo. A pele sente o clima sem resistência. O calor não é combatido, é aceito. As roupas são leves, mínimas, feitas para proteger sem isolar completamente. O som das vozes é baixo. Conversas acontecem sem pressa, em tons que não disputam espaço com o ambiente. O idioma flui de maneira contínua, quase musical, acompanhando a respiração. Mesmo sem compreender as palavras, é possível sentir a intenção, orientação, cuidado, troca. O cheiro de alimento começa a se destacar. Não é um cheiro único, mas uma mistura equilibrada. Raízes sendo assadas lentamente. Peixes preparados com simplicidade. Frutos abertos há pouco tempo, liberando aromas frescos e levemente ácidos. Nada é excessivo. Nada é desperdiçado. A água está sempre próxima. Um rio largo, de correnteza tranquila, reflete a luz filtrada do céu. Seu som é constante, hipnótico. A água não é temida. Ela é conhecida. Seus ciclos são observados, respeitados. As margens mostram sinais claros de adaptação humana, caminhos elevados,
áreas protegidas das cheias, espaços de convivência posicionados com precisão. O cheiro da água é limpo. Não há contaminação, não há estagnação. Ela carrega o frescor da floresta e devolve vida ao solo ao seu redor. O corpo começa a entender, mesmo sem palavras, que este lugar funciona porque tudo tem um ritmo. Nada tenta acelerar demais. Nada tenta controlar além do necessário. A floresta não é inimiga, é parceira. À medida que o dia avança, o calor aumenta lentamente. Mas há sombra suficiente. O vento circula. O suor evapora sem desconforto. O corpo permanece em equilíbrio. O tempo aqui não é medido em horas rígidas. Ele é sentido pela posição do sol, pela mudança dos sons, pelo comportamento dos animais. Cada transição acontece de forma previsível, quase reconfortante. E enquanto você observa, sem precisar agir, a mente começa a desacelerar junto com esse mundo antigo. As imagens se tornam mais nítidas, os sons mais macios, o corpo mais pesado, mais presente. Essa é apenas a entrada, o primeiro contato. O início de uma rotina que se repetia dia após dia, ano após ano, por séculos. O dia avança sem pressa. A luz muda de posição quase imperceptivelmente. E com ela mudam também os sons e os cheiros. O ar fica um pouco mais quente, mas não pesado. Há sempre movimento suficiente entre as árvores para impedir que o calor se acumule. A sombra nunca está longe. As pessoas seguem suas rotinas com naturalidade. Nada parece improvisado, mas também nada parece rígido. Cada gesto é resultado de repetição, de aprendizado transmitido pelo olhar, pela convivência, pelo fazer cotidiano. Não há ordens gritadas. O trabalho acontece como uma extensão da vida. O cheiro do solo se intensifica quando alguém remexe a terra. Um aroma profundo, quase adocicado, sobe lentamente. Esse chão escuro guarda restos de alimentos, cinzas antigas, fragmentos de vida devolvidos ao ambiente ao longo de gerações. Ele é macio ao toque, quente sob o sol, fértil como poucos lugares do mundo. Plantas crescem com vigor, folhas largas e verdes, raízes fortes, frutos abundantes. Algumas pessoas caminham em direção às áreas de cultivo. O caminho é limpo, bem definido, mas sem marcas artificiais. Não há pedras alinhadas, nem cercas altas. O próprio uso constante mantém o trajeto visível. Os pés conhecem esse chão. Sabem onde pisar, onde evitar, onde a terra é mais firme ou mais fofa. O som da floresta muda conforme se avança. Mais insetos, menos pássaros. Um zumbido contínuo envolve tudo, mas não incomoda. Ele se torna parte do silêncio. À distância, o som de água correndo reaparece, lembrando que os rios e igarapés estão sempre presentes, conectando tudo. O preparo dos alimentos começa cedo e se estende ao longo do dia. Não há uma separação rígida entre cozinhar, trabalhar e conviver. O cheiro da comida acompanha a vida cotidiana. Raízes sendo descascadas liberam um aroma fresco e terroso. Peixes, limpos com cuidado, trazem um cheiro leve de água e escamas. Frutos maduros se abrem com facilidade, soltando perfumes doces e suaves. O fogo é usado com respeito, nunca grande demais, nunca descuidado. Ele aquece, transforma, protege. A fumaça sobe lentamente, afastando insetos, perfumando o ar com notas secas e tranquilas. Os olhos não ardem. A respiração permanece confortável. A higiene faz parte da rotina de forma quase invisível. O contato constante com a água mantém os corpos limpos. Banhos não são eventos raros, mas gestos naturais ao longo do dia. A pele sente a água fresca escorrer, levando suor, poeira, cansaço. O cheiro do corpo é neutro, misturado aos aromas da floresta, nunca agressivo. Os espaços de convivência são amplos. Pessoas se sentam próximas umas das outras, mas sem apertos. O ar circula livremente. Crianças se movem com liberdade, aprendendo os limites do espaço pelo olhar atento dos mais velhos, não por repreensão constante. O som das risadas surge e desaparece, sem nunca dominar completamente o ambiente.
O tempo passa sem ser percebido como algo que precisa ser controlado. Não há pressa para terminar tarefas. Tudo segue o ritmo do corpo e da luz. Quando o sol atinge um ponto mais alto, a atividade diminui naturalmente. O descanso acontece à sombra, sobre superfícies frescas, com o som distante da floresta preenchendo o espaço. O cheiro do meio do dia é diferente do da manhã. Mais quente, mais denso. As plantas liberam aromas mais fortes. A resina de certas árvores se torna mais perceptível. O ar parece carregar memória. A organização do espaço revela um conhecimento profundo do ambiente. Nada está ali por acaso. As casas não impedem o vento. As áreas comuns recebem sombra no momento certo do dia. Os caminhos evitam áreas alagadiças. Tudo foi aprendido observando, errando, ajustando. Não há sensação de isolamento. Mesmo em meio à floresta, a vida é coletiva. As decisões são compartilhadas. O espaço pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Esse equilíbrio reduz conflitos, diminui tensões, mantém o ambiente emocional tão estável quanto o físico. À medida que o sol começa a descer lentamente, os sons mudam novamente. Certos pássaros retornam, outros se calam. A floresta se prepara para outra transição, tão previsível quanto o nascer do dia. O corpo sente essa mudança antes mesmo de perceber conscientemente. A temperatura cai um pouco, o ar fica mais leve. A luz se torna dourada, filtrada por folhas que agora parecem mais espessas. Tudo segue, contínuo, sem cortes, sem rupturas. A vida na Amazônia antes de 1500 não precisava ser explicada. Ela simplesmente acontecia, dia após dia, sustentada por um equilíbrio construído com paciência, atenção e respeito ao tempo. O fim da tarde se aproxima de forma quase imperceptível. A luz perde intensidade aos poucos, como se estivesse sendo absorvida pela própria floresta. As sombras se alongam no chão escuro, desenhando formas suaves entre troncos e raízes. O ar começa a esfriar levemente, trazendo um alívio silencioso depois do calor constante do dia. Os cheiros mudam novamente. O aroma quente da terra dá lugar a notas mais frescas. Folhas úmidas liberam um perfume mais verde, mais profundo. A água dos igarapés parece exalar um frescor próprio, quase metálico, misturado ao cheiro suave de musgo e pedra molhada. Respirar se torna ainda mais agradável, mais lento. As atividades diminuem naturalmente, não porque alguém determina, mas porque o corpo reconhece o momento. Ferramentas simples são deixadas de lado. Alimentos preparados mais cedo são organizados para a refeição do início da noite. O som do fogo volta a ganhar presença, com pequenos estalos secos que se misturam ao coro distante da floresta. As pessoas se reúnem com mais proximidade agora, não por necessidade, mas por hábito. O espaço compartilhado oferece segurança, calor e continuidade. O brilho do fogo ilumina rostos de forma suave, criando sombras que se movem lentamente, acompanhando o ritmo das chamas. Não há pressa para comer. Cada gesto é tranquilo, repetido, familiar. O sabor dos alimentos é simples e intenso ao mesmo tempo. Raízes macias, peixes com textura firme, frutos que estalam levemente ao serem mordidos. O corpo reconhece esses sabores. Eles não surpreendem, não cansam. Nutrem sem excesso, satisfazem sem pesar. Após a refeição, a noite se instala de vez. O céu, parcialmente visível entre as copas, escurece rapidamente. Pequenos pontos de luz surgem onde antes havia apenas sombra. As estrelas aparecem em número impossível de contar, refletidas de forma tênue na superfície calma da água. O som da floresta noturna assume o controle. Insetos criam um fundo contínuo, quase hipnótico. De tempos em tempos, um som mais grave corta o ar, distante, profundo, ecoando entre as árvores. Nada disso causa tensão. Esses sons fazem parte do cotidiano. Eles sinalizam normalidade. O corpo começa a pedir descanso. O cansaço não é exaustão. É um peso agradável distribuído de maneira uniforme. Os músculos relaxam. A respiração se aprofunda. Superfícies de descanso feitas de fibras vegetais oferecem firmeza sem rigidez.
O contato com elas traz uma sensação de segurança térmica, mantendo o corpo confortável durante a noite. O cheiro da fumaça se torna mais leve à medida que o fogo diminui. O ar noturno traz novamente a umidade da floresta, agora mais fria, mais densa. A pele sente pequenas variações de temperatura, mas nunca desconforto. O ambiente foi pensado para isso, moldado ao longo de gerações. Mesmo durante o descanso, a vida ao redor não cessa. Alguém se levanta silenciosamente. Outro se move com cuidado. Não há interrupções bruscas. Tudo acontece em um fluxo contínuo, quase coreografado. Esse modo de viver cria uma relação diferente com o tempo. Não há ansiedade pelo amanhã. O dia seguinte não é uma incógnita ameaçadora. Ele será semelhante ao anterior com pequenas variações naturais. Essa previsibilidade traz calma. A mente não precisa se defender o tempo todo. A floresta, vista agora sob a luz fraca do fogo e das estrelas, não parece caótica. Ela é organizada de uma forma que não depende de linhas retas ou simetria rígida. Seu equilíbrio é orgânico, flexível, resiliente. Enquanto a noite avança, o mundo permanece inteiro. Nenhuma parte se impõe sobre a outra. Humanos, plantas, água, fogo e terra coexistem sem disputa constante. Esse equilíbrio silencioso sustenta não apenas a sobrevivência, mas uma forma de tranquilidade profunda. E assim, a noite segue, longa e estável, como tantas outras que vieram antes e tantas que ainda viriam, sustentando uma rotina que não precisava ser registrada para existir. A madrugada avança lentamente, quase sem ser percebida. O céu escuro mantém sua profundidade, e as estrelas parecem fixas e móveis, como se o tempo tivesse decidido descansar junto com todos. O ar fica ainda mais fresco, trazendo um leve arrepio que percorre a pele sem causar desconforto. É uma sensação suave, que convida o corpo a se encolher um pouco mais, a se acomodar melhor. Os sons noturnos continuam seu ciclo. Alguns insetos se calam, enquanto outros surgem para ocupar o espaço deixado. O ritmo nunca é quebrado, apenas transformado. Um coachar distante ecoa próximo à água. O farfalhar lento das folhas denuncia pequenos movimentos quase invisíveis. Nada é brusco, nada é urgente. O sono não é pesado. Ele vem em camadas. Pequenos despertares acontecem naturalmente, seguidos por um retorno tranquilo ao descanso. O corpo conhece esse padrão. A mente não luta contra ele. Não há preocupação com horários ou compromissos. A noite é vivida como uma extensão do dia, não como uma interrupção. Antes do amanhecer, o ar muda mais uma vez. Um cheiro diferente começa a se espalhar lentamente. É o cheiro do dia que se aproxima. Um misto de frescor, umidade e expectativa silenciosa. O céu ainda escuro começa a clarear muito sutilmente, quase imperceptível a olhos desatentos. Os primeiros sons do dia surgem tímidos. Um pássaro canta sozinho, depois outro responde à distância. Não é um coro imediato, é um despertar gradual, respeitoso. A floresta não acorda de uma vez. Ela desperta como um organismo único, parte por parte. Algumas pessoas se movem cedo. Passos leves sobre o chão firme não quebram o silêncio, apenas se somam a ele. O contato dos pés com a terra fria traz uma sensação de ancoragem, de presença. O dia começa sem alarde. A água volta a desempenhar seu papel central. Banhos matinais renovam o corpo. A água fria desperta os sentidos, limpa a pele, ativa a circulação. O cheiro fresco se espalha no ar, misturado ao aroma das plantas ao redor. A sensação de limpeza não é apenas física. Ela traz clareza, leveza. O preparo dos alimentos da manhã começa sem pressa. O fogo é reacendido com cuidado. Pequenas chamas ganham vida lentamente. A fumaça sobe em fios finos, quase transparentes, carregando um aroma seco e confortável. O calor suave contrasta com o frescor do amanhecer. Os sons da manhã se intensificam. Mais pássaros, mais movimento. A floresta retoma seu ritmo diurno. O ar fica mais leve à medida que a luz aumenta,
revelando novamente os tons de verde, marrom e dourado espalhados por todos os lados. O trabalho do dia começa de forma orgânica. Não há uma divisão rígida entre tarefas. Cada pessoa sabe o que precisa ser feito, não por obrigação imposta, mas por entendimento coletivo. O espaço é compartilhado. A responsabilidade também. Alguns seguem para áreas mais distantes, onde a floresta foi moldada ao longo do tempo. Essas áreas não se parecem com campos abertos no sentido moderno. São clareiras controladas, intercaladas com árvores maiores, plantas úteis e espaços sombreados. O cheiro ali é diferente. Mais quente, mais intenso, carregado de vida em crescimento. O solo novamente revela sua importância. Ao ser tocado, ele não se desfaz. Mantém coesão, umidade, calor. Ele responde ao cuidado recebido. As plantas crescem com vigor, sem a necessidade de grandes intervenções. A natureza não é forçada, é orientada. O contato com o ambiente é constante. As mãos sentem texturas variadas, folhas lisas, cascas ásperas, fibras resistentes. Cada toque carrega informação. O corpo aprende o mundo através dessas sensações repetidas. A vida social se mistura ao trabalho. Conversas surgem naturalmente. Histórias são compartilhadas enquanto as mãos continuam em movimento. O som das vozes se mistura ao ambiente, nunca se sobrepondo a ele. O idioma flui com ritmo próprio, acompanhando o gesto e a respiração. O sol sobe mais um pouco, trazendo novamente o calor característico. Mas agora, ele encontra um ambiente preparado para recebê-lo. Sombra suficiente. Ventilação constante. Água próxima. O corpo não entra em conflito com o clima. Ele se adapta. O tempo segue assim, sem marcações artificiais. O dia avança, pleno, estável, sustentado por um modo de vida que entende o ambiente não como algo a ser dominado, mas como algo a ser vivido. E nesse fluxo contínuo, cada detalhe sensorial, o cheiro da terra, o som da água, a textura das fibras, a luz filtrada pelas folhas, constrói uma experiência profunda, quase hipnótica, que sustenta a rotina e acalma a mente. O meio da manhã se estabelece com firmeza. A luz agora é mais clara, menos inclinada, espalhando-se de maneira uniforme entre as copas das árvores. O ar esquenta um pouco mais, mas continua respirável, equilibrado pela umidade constante e pelo movimento suave do vento. A floresta parece plenamente desperta, funcionando em seu ritmo máximo. Os cheiros se tornam mais vivos. Há um aroma verde intenso vindo das folhas aquecidas pelo sol. Algumas plantas liberam perfumes discretos, quase imperceptíveis, enquanto outras exalam notas mais fortes, resinosas, marcando sua presença no ambiente. O solo aquecido continua soltando um cheiro profundo, quase reconfortante, como se guardasse memórias antigas. As atividades se distribuem pelo espaço. Grupos pequenos se deslocam pelos caminhos conhecidos, sem necessidade de orientação verbal. O corpo sabe para onde ir. As pernas encontram o ritmo certo. Os pés tocam o chão com segurança, desviando naturalmente de raízes e desníveis. Caminhar aqui não exige atenção constante. É um movimento aprendido ao longo da vida. Algumas pessoas se dirigem ao rio. A água, agora refletindo a luz mais forte do dia, parece mais clara. Peixes se movem próximos à superfície, criando pequenas ondulações. O som da água batendo suavemente nas margens cria um fundo constante, quase meditativo. O cheiro é fresco, limpo, com um leve toque mineral. O contato com a água não é apenas utilitário. Ele é parte da experiência diária. Lavar objetos, limpar alimentos, refrescar o corpo. Cada gesto é feito com calma, sem desperdício. A água retorna ao seu curso natural, levando consigo o que não é mais necessário. Outros seguem para áreas de coleta. Frutos são escolhidos com cuidado, no ponto certo de maturação. Ao serem colhidos, liberam aromas doces, ácidos ou neutros, dependendo da espécie. O toque revela textura firme ou macia, indicando se estão prontos para consumo imediato ou para armazenamento curto.
Nada é arrancado sem necessidade. O conhecimento acumulado orienta cada escolha. Sabe-se o que colher, quando colher e quanto colher. Esse equilíbrio evita excessos e garante continuidade. A vida animal é observada, não perturbada. O comportamento dos pássaros, dos insetos, dos pequenos mamíferos fornece informações valiosas. Mudanças sutis indicam variações no clima, na água, na floresta. Esses sinais são lidos com naturalidade, como quem lê o céu antes da chuva. O calor atinge seu ponto mais alto próximo ao meio do dia. Nesse momento, o ritmo desacelera novamente. A sombra se torna o espaço principal. O corpo pede pausa, e ela é respeitada. Não há culpa em descansar. O descanso é parte do funcionamento do sistema. O ar sob a sombra é mais fresco. O cheiro muda mais uma vez. Menos resina, mais umidade. O som da floresta continua, mas parece mais distante, amortecido pelas folhas espessas. A respiração se aprofunda quase sem esforço. Durante essas pausas, histórias são compartilhadas. Não como entretenimento acelerado, mas como transmissão lenta de memória. Relatos de eventos passados, observações sobre o ambiente, ensinamentos sutis. As palavras não competem com o silêncio. Elas o acompanham. O tempo nesse ponto do dia parece se expandir. Não há sensação de atraso nem de urgência. Cada minuto é vivido plenamente, sem a necessidade de ser preenchido com produtividade constante. O corpo se mantém equilibrado. Não há desgaste excessivo. A alimentação simples, a atividade física constante e o descanso adequado criam uma sensação de estabilidade. A mente acompanha esse estado, sem excesso de estímulos, sem sobrecarga. A floresta, vista agora em sua plenitude diurna, revela sua complexidade. Camadas sobre camadas de vida coexistem. Nada parece fora de lugar. Nada é desperdiçado. Cada elemento tem função, mesmo que não seja imediatamente visível. Esse modo de viver, sustentado por observação, adaptação e respeito, cria uma relação profunda entre as pessoas e o ambiente. Não há separação clara entre o que é humano e o que é natural. Tudo faz parte do mesmo fluxo. E assim, o dia segue avançando, equilibrado, contínuo, sustentando uma rotina que não precisa ser registrada para ser lembrada, pois ela se repete, se ajusta e se renova a cada ciclo. O início da tarde chega envolto em um calor mais denso, mas ainda controlado. O sol, agora mais alto, não atinge o chão diretamente em muitos pontos. As copas das árvores funcionam como um filtro natural, quebrando a luz em fragmentos suaves que se espalham pelo espaço. A sensação térmica permanece estável, sem extremos. O corpo não luta contra o ambiente, ele se acomoda. Os cheiros da floresta mudam outra vez. O aroma das folhas aquecidas se mistura ao cheiro mais forte da madeira seca. Há notas quase adocicadas no ar, vindas de flores que se abrem nesse período do dia, liberando perfumes sutis que se dissipam rapidamente. O ar parece mais espesso, mas não pesado. Respirar continua fácil, natural. Algumas atividades retomam com calma. Não há um retorno brusco ao trabalho. Os corpos despertam do descanso gradualmente, como a floresta faz todos os dias. Mãos voltam a se mover. Passos retomam os caminhos. O ritmo é constante, sem aceleração desnecessária. O espaço coletivo se mostra mais uma vez como centro da vida. Objetos simples circulam de mão em mão. Ferramentas feitas de madeira, pedra e fibras vegetais carregam marcas de uso prolongado. Não são descartáveis. Cada uma possui história, desgaste específico, encaixe perfeito à mão de quem a utiliza. O toque nelas transmite segurança, familiaridade. O som do trabalho não é alto, não há impacto constante, nem ruído metálico. O que se ouve são atritos suaves, cortes controlados, o bater ritmado de algo sendo preparado. Esses sons se misturam ao ambiente sem dominá-lo. A floresta continua presente, mesmo quando a atenção está voltada para tarefas humanas. Em áreas mais abertas, a luz do sol cria um calor um pouco mais intenso. Mas ali também existem soluções naturais. Espaços sombreados próximos, tecidos vegetais estendidos para filtrar a luz
pausas frequentes. O corpo nunca é forçado além do necessário. A água volta a desempenhar um papel central. Ela é bebida, usada para refrescar o rosto, os braços, o pescoço. O contato com ela reduz imediatamente a sensação de calor. O cheiro fresco retorna, limpando o ar ao redor. A pele reage, relaxa. Os caminhos que conectam os diferentes espaços são bem conhecidos. Não há placas nem marcas artificiais evidentes. A memória coletiva mantém tudo organizado. Cada curva, cada desvio, cada elevação faz sentido dentro de um mapa que não precisa ser desenhado. A paisagem revela sinais claros de intervenção humana antiga. Árvores que crescem em alinhamentos incomuns, plantas úteis concentradas em determinados pontos, elevações suaves no terreno, quase imperceptíveis, mas que mantêm o espaço seco durante as chuvas. Tudo isso foi construído aos poucos, com esforço compartilhado e planejamento de longo prazo. O cheiro do solo nessas áreas é ainda mais forte, rico, profundo, carregado de nutrientes. Ao ser tocado, ele mantém coesão. Não se desfaz facilmente. É um solo vivo, criado a partir da devolução constante de matéria orgânica, cinzas, restos de alimentos. Um ciclo contínuo de cuidado e retorno. O conhecimento necessário para manter esse equilíbrio não está escrito. Ele é vivido, transmitido pelo exemplo, pela repetição, pela observação atenta. Crianças aprendem cedo a reconhecer cheiros, sons, texturas. O ambiente se torna um livro aberto, lido todos os dias. O calor da tarde começa a diminuir lentamente, quase imperceptível no início. Uma leve mudança no vento, uma alteração sutil na luz. O corpo percebe antes da mente. A floresta se prepara para mais uma transição. As atividades vão sendo concluídas sem pressa. Nada precisa ser terminado com urgência. O que não é feito hoje pode ser feito amanhã. Essa flexibilidade reduz tensões, evita erros, mantém a estabilidade emocional. O ar começa a ganhar novamente aquele frescor característico do fim de tarde. O cheiro da floresta muda mais uma vez, anunciando que o ciclo diário se aproxima de mais um ponto de equilíbrio. Tudo segue em continuidade, sem cortes, sem excessos. Um modo de viver moldado pela observação paciente do mundo ao redor, sustentado por sensações, ritmos e escolhas que mantêm o ambiente e o corpo em harmonia. O meio da tarde avança com suavidade. A luz começa a perder um pouco da intensidade direta, espalhando-se de forma mais dourada entre as folhas. O calor diminui quase sem ser notado, como se o próprio ambiente estivesse respirando junto com quem o habita. O ar volta a circular com mais liberdade, trazendo uma sensação de leveza lenta e constante. Os cheiros acompanham essa mudança. O aroma mais forte da madeira aquecida se dissipa, dando lugar a um perfume mais úmido, mais verde. Algumas plantas liberam odores suaves quando a temperatura cai, criando camadas de cheiro que se misturam sem conflito. A floresta parece exalar tranquilidade. As pessoas se movem com menos frequência agora, não por cansaço excessivo, mas porque o dia naturalmente se encaminha para outra fase. O corpo reconhece esse momento. As tarefas mais exigentes já foram feitas. O restante do tempo é dedicado a ajustes, organização e convivência. Em certos pontos, grupos se reúnem para trabalhar juntos. Não há divisão rígida de funções. Cada um contribui conforme sua habilidade e disposição. O som das conversas é baixo, espaçado. As palavras não se atropelam. O silêncio entre elas é confortável, necessário. O espaço urbano amazônico se revela mais claramente nesse período. Caminhos largos conectam áreas de convivência, habitações e zonas de cultivo. Não são ruas no sentido moderno, mas vias pensadas para a circulação fluida. O chão permanece firme, limpo, livre de acúmulos indesejados. O cuidado coletivo mantém o ambiente saudável. O cheiro nesses caminhos é neutro. Não há odor de resíduos acumulados. O que sobra do consumo diário é rapidamente devolvido ao ciclo natural, transformado em fertilidade. Essa prática constante
Evita doenças, insetos indesejados e desconforto. A higiene aqui não é um conceito abstrato. É prática cotidiana. O corpo sente essa diferença. A respiração é livre. A pele não reage negativamente ao ambiente. Não há irritação constante, nem sensação de sujeira impregnada. A relação com o espaço é confortável, quase íntima. À medida que a luz se torna mais suave, os sons da floresta mudam novamente. Alguns insetos diurnos diminuem sua atividade. Outros começam a surgir. O ritmo sonoro se ajusta, mantendo sempre uma presença contínua, nunca abrupta. O cheiro da água reaparece com mais força. Próximo aos rios e igarapés, a umidade se intensifica. O ar fica mais fresco. A superfície da água reflete tons alaranjados e dourados, criando movimentos lentos que acompanham a descida do sol. Algumas pessoas se aproximam da água nesse momento, não apenas por necessidade prática, mas pelo conforto que ela oferece. O contato com a água fria nos pés, nas mãos, traz alívio imediato. O corpo relaxa, a mente acompanha. O entardecer cria um estado de contemplação natural. Não é um momento de inatividade completa, mas de presença. Olhares se perdem na paisagem sem esforço. O ambiente convida à observação tranquila. A floresta, agora banhada por uma luz mais baixa, revela detalhes antes escondidos. Texturas das cascas, variações de verde, pequenos movimentos entre as folhas. Tudo parece mais próximo, mais acessível aos sentidos. O tempo desacelera ainda mais. Não há pressa para que a noite chegue, nem desejo de que o dia dure mais. Cada fase é aceita como parte de um ciclo conhecido, confiável. As primeiras sombras mais profundas surgem. A temperatura cai um pouco mais. O corpo responde ajustando a postura, buscando superfícies mais quentes, aproximando-se de outros corpos quando necessário. Tudo acontece de forma intuitiva. O entardecer na Amazônia antes de 1500 não é um espetáculo isolado. Ele é uma transição suave, integrada à rotina, sustentada por um modo de viver que entende o tempo como fluxo contínuo, não como algo a ser dividido ou controlado. E assim, o dia se inclina lentamente para mais uma noite, mantendo intacto o equilíbrio que sustenta essa vida há gerações. A noite retorna de forma tranquila, sem ruptura. A luz do dia se despede aos poucos, escorrendo entre as árvores até desaparecer completamente. O céu se fecha em tons profundos e a floresta assume novamente seu ritmo noturno. A temperatura cai de maneira suave, criando um contraste agradável com o calor acumulado no solo e nas construções. Os cheiros da noite são mais densos. A umidade sobe do chão, trazendo um aroma profundo de terra viva. Folhas úmidas liberam perfumes mais escuros, quase adocicados. A fumaça do fogo, agora mais presente, se mistura ao ar sem pesar. Ela envolve o espaço com uma sensação de abrigo, de continuidade. As pessoas se aproximam mais umas das outras. O espaço coletivo se torna o centro da atenção. O brilho das chamas ilumina rostos, mãos, gestos simples. As sombras se movem lentamente nas paredes e no chão, acompanhando o ritmo calmo do fogo. O som dos estalos cria uma cadência quase hipnótica. A conversa acontece em voz baixa. Não há necessidade de competir com o ambiente. Histórias surgem naturalmente, não como entretenimento rápido, mas como extensão da memória coletiva. Relatos do passado, observações do presente, ensinamentos transmitidos sem formalidade. As palavras fluem devagar, respeitando o silêncio entre elas. O cheiro da comida volta a aparecer, agora mais suave. Restos do preparo do dia são aquecidos lentamente. O aroma é confortável, familiar. O corpo reconhece esses cheiros e reage com relaxamento. Não há excesso nem urgência em comer. A refeição é mais um gesto de cuidado do que de necessidade imediata. A higiene noturna também faz parte da rotina. O contato com a água remove o suor do dia, acalma a pele, prepara o corpo para o descanso. A sensação da água fresca sobre o corpo cria um contraste agradável com o ar mais frio da noite. O cheiro de limpeza se espalha, neutro,
equilibrado. Os sons da floresta noturna se intensificam. Insetos criam um fundo contínuo, quase musical. Sons mais graves surgem à distância, ecoando entre as árvores. Cada ruído tem um significado conhecido. Não há sobressaltos. A familiaridade transforma o que poderia ser ameaça em companhia. O descanso começa de forma natural. Não há um horário rígido para dormir. O corpo sinaliza quando é o momento. Superfícies de fibras vegetais recebem o peso com firmeza suave. O contato com o chão ainda quente transmite segurança térmica. O corpo encontra uma posição confortável sem esforço. O sono chega em ondas. Pequenos despertares acontecem sem ansiedade. O ouvido permanece atento, mas não em alerta. É uma atenção relaxada, moldada pela confiança no ambiente e na coletividade. Ninguém está isolado. O espaço compartilhado garante proteção. Durante a noite, o tempo parece se alongar. Sem luz artificial, cada momento tem densidade própria. O céu estrelado, visível entre as copas, reforça a sensação de pertencimento a algo maior. As estrelas não são apenas pontos distantes. Elas fazem parte da paisagem cotidiana. A floresta respira. O ar se move lentamente. A umidade se acomoda. Tudo entra em um estado de equilíbrio profundo. Não há sensação de ameaça iminente, nem de urgência futura. O presente é suficiente. Esse modo de viver cria uma relação diferente com o descanso. Dormir não é escapar do dia, mas completar um ciclo. O corpo se entrega ao sono sabendo que o ambiente ao redor continuará funcionando, estável, previsível. E assim, a noite se estende, sustentando mais uma vez uma rotina construída sobre confiança, observação e integração profunda com a floresta amazônica. A madrugada avança lentamente, sem marcar presença de forma brusca. O fogo já está baixo, reduzido a brasas suaves que ainda emanam calor suficiente para manter o ambiente confortável. O cheiro da fumaça quase desaparece, substituído pelo aroma úmido da floresta adormecida. O ar fica mais frio, mais denso, tocando a pele de maneira delicada. Os sons noturnos continuam seu ciclo constante. Alguns insetos mantêm um zumbido contínuo, quase imperceptível, enquanto outros surgem em intervalos regulares. O coachar distante de anfíbios ecoa próximo à água. O farfalhar ocasional das folhas denuncia pequenos movimentos, mas nada quebra a sensação de segurança. Cada som é reconhecido. Cada variação faz parte do conhecido. O corpo descansa profundamente. A respiração se torna lenta e regular. O contato com as superfícies naturais transmite estabilidade. Não há colchões macios, mas há firmeza suficiente para sustentar o corpo sem tensão. Os músculos relaxam. As articulações se acomodam. O peso do dia se dissolve. Em alguns momentos, alguém se move silenciosamente. Um ajuste de posição. Um deslocamento leve. Nada interrompe o fluxo coletivo do descanso. O espaço é compartilhado com respeito intuitivo. Mesmo no silêncio, há comunicação. A floresta, nesse horário, parece mais fechada. A umidade se acumula sobre folhas e troncos. Pequenas gotas se formam e caem lentamente, criando sons quase imperceptíveis ao tocar o chão. O cheiro de água se intensifica, misturado ao aroma terroso que nunca desaparece por completo. Pouco antes do amanhecer, o ar começa a mudar novamente. Um frescor diferente surge, mais leve, mais limpo. O corpo percebe antes da mente. A respiração se ajusta. O sono se torna menos profundo, preparando o despertar. O céu, ainda escuro, começa a clarear muito suavemente. Não há cores fortes, apenas uma mudança gradual no tom da escuridão. Os primeiros sons do dia surgem com timidez. Um pássaro isolado, depois outro. O início do coro matinal é lento, respeitoso. Algumas pessoas despertam naturalmente. Não há um sinal externo forçando o início do dia. O corpo acorda quando está pronto. O contato dos pés com o chão frio desperta os sentidos de forma suave. A textura da terra, firme e úmida,
ancora o corpo no espaço. A água volta a ocupar seu lugar central. O contato matinal com ela renova o corpo. A sensação fria percorre a pele, trazendo clareza. O cheiro fresco se espalha no ar. O corpo desperta por completo sem choque. O fogo é reacendido com cuidado. Pequenas chamas surgem lentamente, alimentadas por materiais secos preparados com antecedência. O calor retorna de forma gradual. A fumaça sobe fina, quase transparente, carregando um aroma seco e familiar. O amanhecer se estabelece por completo. A luz volta a se filtrar pelas copas, revelando novamente as camadas da floresta. O ciclo recomeça sem ruptura. Não há sensação de repetição cansativa. Cada dia é semelhante, mas nunca idêntico. Esse ritmo constante cria uma relação profunda com o tempo. O passado, o presente e o futuro se misturam na rotina diária. Não há ansiedade pelo que virá. O agora é suficiente. A vida na Amazônia antes de 1500 seguia assim, sustentada por ciclos previsíveis, sensações familiares e uma integração tão profunda com o ambiente que o descanso, o trabalho e a convivência se tornavam partes de um único fluxo contínuo. Com o dia novamente estabelecido, a rotina segue sem esforço. O corpo, já desperto, encontra energia na repetição tranquila dos gestos conhecidos. A luz da manhã cresce aos poucos, iluminando a floresta de forma uniforme. O ar ainda está fresco, carregando aquele cheiro limpo que surge depois da noite, misturado ao perfume verde das folhas novas e ao aroma discreto da água próxima. As pessoas se espalham pelo espaço com naturalidade. Não há concentração excessiva em um único ponto. A vida se distribui. Cada área cumpre uma função, mas nenhuma é isolada. Caminhos conectam tudo de maneira fluida, permitindo circulação constante sem criar ruído ou confusão. O som predominante continua sendo o da floresta, sempre presente, sempre constante. Alguns se dedicam ao cuidado do espaço. Varrem o chão com ramos simples, removendo folhas em excesso, mantendo os caminhos limpos. O cheiro de terra fresca se intensifica por alguns instantes, depois se acomoda novamente. Esse cuidado diário impede o acúmulo de resíduos, mantém o ambiente saudável e agradável. Outros observam a paisagem com atenção. Não é um olhar vazio, é um olhar treinado. Pequenas mudanças são notadas. O nível da água, a cor de certas folhas, o comportamento dos animais. Essas observações orientam decisões futuras. Nada é feito às cegas. O ambiente fornece sinais o tempo todo. O espaço urbano amazônico revela sua complexidade nesses detalhes. Não há monumentos de pedra, mas há planejamento. Não há escrita formal, mas há memória coletiva. A cidade não é rígida, ela se adapta. Cresce ou diminui conforme a necessidade, sem colapsar. O cheiro da alimentação preparada ao longo da manhã volta a surgir, agora mais suave, mais disperso. Não há grandes concentrações de fumaça. O fogo é controlado, distribuído. A alimentação acontece de forma contínua, sem horários fixos, acompanhando o ritmo das atividades. O corpo responde bem a esse modo de viver. Não há picos extremos de fome nem de cansaço. A energia se mantém estável. A mente, sem excesso de estímulos, permanece clara, focada, presente. Em certos momentos, o trabalho coletivo se torna mais intenso. Construções simples são ajustadas. Coberturas de palha são renovadas. O som dessas atividades se mistura ao ambiente sem dominá-lo. Não há impacto agressivo. Tudo acontece em ritmo humano. A textura dos materiais naturais está sempre presente. A aspereza da madeira, a suavidade das fibras, a firmeza da terra sob os pés. Essas sensações constantes criam uma relação íntima com o espaço. O corpo reconhece cada superfície. Nada é estranho. O sol sobe novamente, anunciando o calor que virá. Mas, mais uma vez, o ambiente está preparado. Sombra suficiente, água próxima, ventilação natural. O corpo não entra em conflito com o clima, ele se ajusta. Esse modo de organização não é fruto de acaso. Ele é resultado de séculos de observação, adaptação e transmissão de conhecimento.
Um conhecimento que não busca dominar a floresta, mas coexistir com ela. E assim, mais um dia se desenrola na Amazônia antes de 1500, sustentado por um equilíbrio silencioso, quase invisível, mas profundamente eficiente. O calor agora se estabelece por completo, mas não pesa. Ele envolve o corpo como um manto previsível, já conhecido, já esperado. A pele transpira levemente e o suor não incomoda. Ele evapora rápido, ajudado pela brisa constante que atravessa a aldeia. O cheiro do próprio corpo não se torna ácido nem desagradável. Mistura-se ao aroma da floresta, a fumaça distante do fogo, as resinas vegetais aplicadas na pele. É um cheiro vivo, orgânico, estável. Algumas pessoas caminham até o rio novamente. Não com pressa, não por necessidade urgente, mas por hábito. A água corre calma, refletindo a luz do sol em pequenos fragmentos que dançam na superfície. Ao entrar, o choque térmico desperta os sentidos. A pele se arrepia por um instante, depois relaxa. A corrente leva embora poeira, suor, pequenas partículas invisíveis acumuladas ao longo do dia. O som da água cobrindo os ouvidos cria um silêncio interno profundo, quase meditativo. As margens do rio são limpas. Não há restos espalhados, não há resíduos antigos. O solo é firme, usado há gerações, compactado pelo uso consciente. O cheiro aqui é diferente do centro da aldeia. Mais úmido, mais fresco. Um cheiro que mistura barro, folhas molhadas e água corrente. Respirar fundo nesse ponto traz uma sensação imediata de clareza mental. De volta à aldeia, o ritmo diminui naturalmente. O sol alto reduz a intensidade das atividades físicas. Não por preguiça, mas por inteligência corporal. Trabalhar contra o clima não é virtude, é desperdício de energia. O descanso faz parte da produtividade. Redes são usadas novamente, agora para repouso breve. O corpo se estende, os músculos relaxam, a respiração desacelera. O silêncio não é total. Há sons baixos, insetos, folhas se movendo, vozes distantes em tom calmo. Nada disputa a atenção. A mente não é bombardeada. Pensamentos surgem e passam sem esforço. Esse estado reduz tensões acumuladas, algo que hoje chamaríamos de cuidado psicológico, mas que aqui acontece de forma natural. Enquanto isso, crianças continuam explorando o espaço. Correm, brincam, sobem em troncos, entram e saem da água. Seus corpos se sujam e se limpam várias vezes ao dia. A sujeira nunca se acumula. É temporária, parte do brincar. Logo desaparece com um banho rápido ou com o próprio movimento. O contato constante com o ambiente cria uma percepção aguçada. Um galho fora do lugar, um cheiro estranho, um som diferente. Tudo é notado. Esse estado de atenção coletiva funciona como um sistema de segurança silencioso. Não há necessidade de vigilância rígida. A própria presença consciente protege o grupo. O cheiro da comida reaparece, agora mais intenso. Peixe fresco sendo preparado. O aroma se espalha, leve, sem gordura pesada. Mistura-se ao cheiro da lenha aquecida. O estômago responde, mas sem ansiedade. Comer não é um evento abrupto, é continuidade. A textura dos alimentos é simples, mas satisfatória. Fibrosa, macia, fresca, nada é excessivamente processado. Nada permanece tempo demais antes de ser consumido. Isso mantém o corpo leve, funcional, sem aquela sensação de peso constante que acompanha dietas baseadas em alimentos envelhecidos. Após a refeição, os utensílios são limpos imediatamente. Água, fricção, sol. O brilho discreto da cerâmica limpa reflete a luz do dia. Nada fica esquecido, nada se acumula. Esse hábito impede odores, insetos e doenças. Não é uma tarefa desagradável. É apenas parte do fluxo do dia. O espaço urbano amazônico revela, mais uma vez, sua lógica invisível. Tudo está conectado. Higiene, alimentação, descanso, trabalho, ambiente. Nada funciona isoladamente. Alterar um ponto afeta todos os outros. O sol começa a descer lentamente. As sombras se alongam. A temperatura cai de forma gradual. O ar muda novamente.
Um cheiro mais doce surge, trazido pelas flores que abrem no fim do dia. A floresta anuncia a transição com sutileza. As pessoas se movem mais uma vez. O corpo responde ao clima. O ritmo retorna. Atividades leves ocupam o fim da tarde. Conversas se intensificam. Risos surgem. O ambiente social se aquece sem barulho excessivo. Esse modo de viver não gera picos de estresse. Não cria urgências artificiais. O tempo não pressiona. Ele acompanha. Mais um ciclo diário se aproxima do fim, sustentado por hábitos simples, sensoriais, profundamente humanos. A luz do fim da tarde se torna mais baixa e dourada. Ela atravessa a aldeia em ângulo, tocando a madeira das estruturas, o barro das paredes, a pele das pessoas. O calor agora é suave, quase reconfortante. A sensação térmica lembra um abraço morno que não cansa. A pele respira melhor. O suor diminui. O corpo entende que o esforço do dia ficou para trás. O ar muda de novo. Há um cheiro mais adocicado vindo da floresta, misturado ao aroma verde das folhas esmagadas pelo caminhar. Insetos começam a surgir em maior número, mas não há pânico nem incômodo excessivo. A convivência é antiga. O corpo está acostumado. A fumaça leve de pequenos focos de fogo ajuda a afastar o que precisa ser afastado sem sufocar o ambiente. Algumas pessoas se reúnem próximas ao centro da aldeia. Não é uma reunião formal. É apenas o ponto onde o dia naturalmente converge. Corpos se sentam no chão, em troncos, em bancos simples. A textura da madeira sob as mãos é áspera, quente do sol acumulado. O chão ainda guarda calor. Sentar-se nele transmite uma sensação de estabilidade, de contato direto com algo sólido e confiável. As vozes se misturam em volume baixo. Histórias do dia, observações simples, comentários sobre o clima, sobre o rio, sobre os animais vistos. Nada é dito para impressionar. Fala-se para compartilhar presença. O som dessas conversas não ecoa. Ele se dissolve no ar, absorvido pela vegetação ao redor. As crianças agora diminuem o ritmo. O cansaço aparece de forma natural. Seus corpos, ativos desde cedo, começam a pedir pausa. Algumas se aproximam dos adultos, encostam, deitam, se apoiam. O toque é constante, mas nunca invasivo. É um contato que acalma, que regula a respiração, que sinaliza segurança. O cheiro da noite começa a surgir. É um cheiro difícil de definir, mas fácil de reconhecer. Um misto de terra esfriando, folhas fechando, umidade subindo lentamente do solo. Respirar esse ar mais fundo traz uma sensação de encerramento, como se o corpo recebesse permissão para desacelerar de vez. O preparo para a noite não envolve correria. Fogueiras são ajustadas, não aumentadas demais. A intenção não é iluminar tudo, mas criar pontos de luz suaves. As chamas produzem estalos baixos. O som da lenha queimando é hipnótico. A luz dança nas superfícies, criando sombras longas que se movem devagar. Essas sombras não causam medo. São familiares. Desde cedo, todos aprendem a ler o ambiente noturno. O escuro não é um inimigo absoluto. Ele apenas pede atenção diferente. A aldeia não tenta expulsar a noite. Ela a recebe. O cheiro da fumaça se espalha de forma controlada. Não é espessa. Não arde os olhos. Ela se mistura ao ar noturno e cria uma camada protetora contra insetos mais insistentes. Esse cheiro acaba se fixando levemente na pele, no cabelo, nas roupas simples. Não é visto como sujeira, é parte do ambiente e parte da proteção. Algumas pessoas aproveitam esse momento para cuidados pessoais, limpeza dos pés, das mãos, do rosto. A água fria agora causa mais impacto. O corpo reage com um arrepio rápido, seguido por uma sensação de frescor profundo. A pele se contrai, depois relaxa. Dormir limpo não é luxo, é hábito. Os sons da floresta mudam completamente. Insetos noturnos assumem o protagonismo. O canto contínuo cria uma espécie de fundo sonoro estável, quase como um manto acústico. Não há silêncio absoluto, e isso é reconfortante. O silêncio total poderia indicar perigo. O som constante indica normalidade.
As estrelas começam a aparecer entre as copas das árvores. Não são muitas, mas são suficientes. Pontos de luz que piscam levemente. Não há iluminação artificial competindo. O céu noturno é respeitado. Olhar para cima provoca uma sensação de pequenez tranquila, não de ansiedade. A alimentação da noite é mais leve. O cheiro do alimento é menos intenso. O corpo já não precisa de grandes quantidades. Comer agora serve mais para manter o equilíbrio do que para repor energia. O estômago agradece. Não há peso nem lentidão excessiva. Depois de comer, os movimentos diminuem ainda mais. As conversas se tornam mais espaçadas. Algumas histórias surgem, contadas em tom baixo. Não são narrativas aceleradas. São histórias que acompanham o ritmo da respiração. O objetivo não é manter alguém acordado, mas embalar a atenção. O corpo começa a reconhecer os sinais do sono. Os olhos piscam mais devagar. Os músculos relaxam. A postura muda. Deitar-se não exige ritual complexo. Redes são ajustadas. O tecido envolve o corpo, sustentando-o de forma uniforme. Não há pressão em pontos específicos. A sensação é de flutuar levemente. O cheiro da rede é familiar. Mistura de fibra natural, fumaça leve, corpo humano. Esse cheiro não muda bruscamente. Ele se mantém constante ao longo dos dias, criando uma referência sensorial de descanso. Antes de dormir, não há estímulos abruptos, nenhuma luz forte, nenhum som agressivo. O sistema nervoso desacelera sem esforço. A transição do estado de vigília para o sono é gradual, quase imperceptível. Assim termina mais um dia na Amazônia antes de 1500. Não com um corte brusco, mas com um deslizamento suave para o repouso. O corpo, a mente e o ambiente entram em sintonia. A noite avança e a aldeia respira em uníssono. Durante a noite, o ar continua esfriando lentamente, não de forma brusca, mas o suficiente para que a pele perceba a diferença. O corpo se ajusta sem despertar totalmente. Quem dorme na rede sente o balanço quase imperceptível, provocado pela brisa noturna. Esse movimento leve ajuda o sono a se aprofundar. A respiração se torna longa, silenciosa, regular. O cheiro da noite é mais intenso agora. A umidade sobe do solo, trazendo um aroma de terra viva, escura, fértil. Há também o cheiro das plantas noturnas, flores que só se abrem quando o sol se ausenta. Esses perfumes não são doces demais. São discretos, profundos, quase terrosos. O nariz reconhece, mesmo durante o sono, que o ambiente está estável. Os sons da floresta formam uma camada contínua. Grilos, insetos, pequenos anfíbios. Cada espécie ocupa uma faixa diferente do espectro sonoro. Não há competição. O conjunto cria um ritmo constante, previsível. Esse padrão sonoro funciona como um sinal de segurança. A ausência repentina desses sons seria mais perturbadora do que o barulho em si. Em alguns momentos, um som diferente atravessa o ambiente. O estalo distante de um galho, o mergulho de algo no rio, o chamado breve de um animal maior. Esses sons não causam alarme imediato. O corpo apenas registra, ajusta levemente a atenção e retorna ao descanso. A vigilância é distribuída. Não depende de um único indivíduo. As fogueiras agora estão reduzidas a brasas. O brilho é baixo, avermelhado. O calor é mínimo, suficiente apenas para manter o conforto térmico e afastar o excesso de insetos. O cheiro da lenha queimada é suave, quase adocicado. Não há fumaça pesada. Os olhos não ardem. O ar permanece respirável. O sono aqui não é interrompido por horários rígidos. Não há despertadores, nem obrigações artificiais. O corpo dorme o quanto precisa. Algumas pessoas acordam brevemente durante a noite, não por ansiedade, mas por ciclos naturais. Levantam-se, bebem água, observam o céu por um instante, retornam à rede. Tudo sem pressa. O céu noturno, quando visível, mostra um movimento lento das estrelas. A ausência de luz artificial permite perceber detalhes sutis. Algumas constelações são reconhecidas não como figuras abstratas, mas como referências práticas. Elas indicam a passagem do tempo,
A época do ano, mudanças no clima. O conhecimento do céu faz parte da rotina, não de um estudo formal. A temperatura mais baixa traz uma sensação de aconchego. A pele se contrai levemente. O contato com a rede ou com cobertura simples cria um limite claro entre o corpo e o ar. Essa delimitação aumenta a sensação de segurança. O corpo sabe onde começa e onde termina. O amanhecer não chega de repente. Antes da luz, o som muda. Alguns insetos silenciam, outros assumem. O canto de aves começa distante, espaçado. Ainda não é o chamado pleno do dia, mas um aviso suave de que a noite está cedendo. O ar, nesse momento, tem um cheiro fresco, limpo, quase frio. Respirar fundo traz uma sensação de renovação. Os pulmões se expandem mais facilmente. A mente começa a se aproximar da vigília, mas sem ruptura. O despertar é gradual, respeitando os ciclos internos. Algumas pessoas acordam antes do sol aparecer completamente. Sentam-se, espreguiçam-se lentamente. Os músculos despertam sem dor. Não há rigidez extrema. O corpo descansou de verdade. O sono não foi interrompido por estímulos artificiais. Os primeiros movimentos do dia são silenciosos. Passos leves sobre o chão ainda frio. O contato dos pés com a terra úmida provoca um leve arrepio, seguido por uma sensação de firmeza. Esse contato direto ajuda a despertar por completo. A água do rio, nesse horário, está mais fria. O mergulho é rápido. A respiração acelera por alguns segundos. O corpo responde com um aumento imediato da circulação. Ao sair, a sensação é de alerta calmo, clareza mental, energia sem agitação. O cheiro da manhã é distinto. Menos doce, mais verde. As folhas exalam frescor. A floresta acorda junto. O ciclo recomeça sem ruído, sem choque, sem pressa. Tudo continua funcionando porque nada foi forçado. O sol ainda está baixo quando a aldeia começa a ganhar forma novamente. A luz entra filtrada pelas copas das árvores, criando manchas claras no chão escuro. Não é uma claridade agressiva. Ela se espalha aos poucos como se testasse o espaço antes de se afirmar. Os olhos se ajustam sem esforço. Não há necessidade de fechar o rosto contra a luz. O ar da manhã carrega um frescor limpo. Ele entra pelos pulmões com facilidade, sem peso. Há um leve cheiro de folhas esmagadas pelo orvalho, de madeira fria, de água corrente. Esse cheiro não estimula a urgência. Ele apenas desperta. A mente começa a se organizar de forma natural, sem ruído interno excessivo. Algumas pessoas já estão em movimento. Não há uma ordem fixa. Cada corpo acorda no seu tempo. Os primeiros passos do dia são lentos. Alongamentos simples acontecem quase sem perceber. Ombros se soltam. Costas se esticam. O corpo reconhece que ainda há muito dia pela frente e economiza energia. O som da aldeia retorna gradualmente. Um murmúrio baixo, quase respeitoso. O canto das aves agora é mais claro, mais definido. Cada chamado ocupa seu espaço. Não há sobreposição caótica. O ouvido aprende desde cedo a identificar padrões. Um som fora do esperado chama a atenção imediatamente, mas hoje tudo soa normal. A água volta a ser o primeiro grande ponto de encontro. Rostos são lavados, bocas enxaguadas, corpos refrescados. O contato da água fria com a pele ainda causa um choque breve, mas já esperado. Esse choque desperta. A circulação acelera. O corpo se sente presente, inteiro. O cheiro da água limpa é quase inexistente. E isso é significativo. Não há odor químico, não há estagnação. É apenas água corrente, viva. Ao secar ao sol, a pele não fica ressecada nem pegajosa. Há uma sensação de equilíbrio. Com o dia começando, pequenas tarefas surgem naturalmente. Não são impostas. Elas emergem da observação do ambiente. Um cesto precisa ser reparado. Uma ferramenta precisa de ajuste. Alguém percebe que determinada área da aldeia precisa ser varrida. Essas ações acontecem sem anúncio. O trabalho não é separado da vida. Ele faz parte dela. O chão é limpo com galhos e movimentos simples. A poeira não se levanta em excesso. O cheiro que sobe é seco, terroso, mas não desagradável. É o cheiro de algo que foi cuidado.
A limpeza aqui não é obsessiva, é funcional. Remove o que atrapalha, preserva o que sustenta. O preparo dos alimentos da manhã começa cedo. O cheiro é leve. Não há gordura pesada nem fumaça densa. O estômago desperta sem ansiedade. Comer de manhã não é um evento exagerado. É apenas o suficiente para sustentar o corpo. Enquanto isso, crianças observam. Aprendem sem instrução direta. O aprendizado acontece pelo convívio, pela repetição, pelo exemplo. O cheiro, o som, o ritmo, tudo ensina. Não há separação rígida entre quem ensina e quem aprende. O rio continua presente, constante. Seu som nunca desaparece completamente. Ele funciona como um eixo sonoro, um ponto de referência. Mesmo quando não é visto, ele é ouvido. Essa constância reduz incertezas. A mente gosta de padrões estáveis. O sol sobe mais um pouco. A temperatura aumenta lentamente. O corpo responde tirando camadas, ajustando postura, buscando sombra quando necessário. A sombra aqui não é escura nem fria demais. Ela é fresca, acolhedora. Ficar sob uma árvore não é se esconder do dia. É dialogar com ele. O cheiro da floresta muda conforme a luz aumenta. Algumas plantas liberam aromas mais intensos com o calor. Há notas verdes, amargas, resinosas. Esses cheiros estimulam os sentidos sem saturar. A respiração se mantém profunda. A aldeia, vista de longe, não parece um ponto artificial no meio da floresta. Ela parece uma extensão dela. Nada brilha demais. Nada se destaca de forma agressiva. As cores são terrosas, vegetais, suaves. Isso reduz o impacto visual e cria uma sensação de continuidade. Esse modo de vida não produz ruído mental constante. Não há excesso de estímulos conflitantes. O cérebro pode operar em um estado de atenção relaxada, algo raro em ambientes modernos. O dia avança mais uma vez, sustentado por gestos pequenos, repetidos, eficientes. Nada precisa ser reinventado. O que funciona, continua funcionando. À medida que o sol se aproxima do ponto mais alto do céu, a luz se torna mais direta. As sombras diminuem, ficam mais curtas, mais densas. O calor aumenta, mas ainda não incomoda. Ele é previsto, esperado, quase confortável. O corpo já se ajustou ao ritmo do dia e sabe exatamente até onde pode ir sem se desgastar. O ar agora carrega um cheiro mais seco. A umidade da manhã se dissipa aos poucos. As folhas aquecidas liberam aromas diferentes, mais intensos, ligeiramente amargos. Respirar fundo traz uma sensação de alerta calmo, como se os sentidos estivessem despertos, mas sem tensão. Algumas atividades cessam naturalmente, outras se adaptam. Trabalhos mais pesados são deixados de lado. Em vez disso, surgem tarefas que exigem menos esforço físico e mais atenção. Reparos delicados, trançados, preparo de utensílios. As mãos se movem com precisão treinada. O toque reconhece texturas mínimas, fibras secas, madeira lisa pelo uso, barro firme. O som da aldeia diminui um pouco. Não porque todos param, mas porque os movimentos ficam mais contidos. Conversas acontecem à sombra, em tom baixo. O som não precisa viajar longe. Todos estão próximos. O silêncio relativo não é vazio. Ele é preenchido pelo fundo constante da floresta. O cheiro da sombra é diferente do cheiro do sol. Mais fresco, mais úmido. Sentar-se à sombra provoca um alívio imediato. A pele sente a diferença de temperatura. O suor diminui. A respiração desacelera. O corpo agradece a pausa. Algumas pessoas aproveitam esse momento para observar. Olham o céu, as copas, o movimento de insetos e aves. Essa observação não é ociosa. Ela coleta informações. Pequenas mudanças são percebidas. Um tipo de pássaro ausente, o vento mudando de direção, o comportamento da água no rio. Tudo isso alimenta decisões futuras. A água continua sendo um ponto de retorno frequente. Lavar as mãos, o rosto, os braços. A sensação da água fria no calor do meio do dia é profunda. O contraste desperta os sentidos e limpa não só o corpo, mas a mente. Ao sair, a pele fica fresca por alguns minutos, ajudando a regular a temperatura. O cheiro do corpo
Mesmo após horas de atividade, não se torna desagradável. Não há acúmulo de resíduos químicos, nem roupas fechadas impedindo a ventilação. O suor aqui cumpre sua função e desaparece. A higiene é distribuída ao longo do dia, não concentrada em um único momento. As crianças, mais sensíveis ao calor, naturalmente diminuem as brincadeiras intensas. Sentam-se, observam, escutam histórias simples. O aprendizado continua mesmo na pausa. A mente infantil absorve padrões, sons, cheiros, sem esforço. O centro da aldeia permanece organizado. Nada foi deixado fora do lugar. A limpeza constante impede o surgimento de odores fortes. Não há lixo acumulado. O que não serve mais retorna à terra. O ciclo é fechado. Isso mantém um ambiente saudável sem necessidade de intervenção constante. O sol atinge o ápice. A luz agora é intensa, mas breve. Logo começará a descer. Esse conhecimento reduz a ansiedade. O calor não é um problema a ser combatido, apenas uma fase do ciclo diário. O corpo se ajusta mais uma vez. Posturas mudam. Movimentos ficam econômicos. A energia é preservada. Não há desgaste desnecessário. Esse equilíbrio evita a exaustão crônica, algo comum em rotinas que ignoram o clima. O cheiro da comida do meio do dia começa a surgir. Leve, controlado. Não há excesso. O corpo não pede grandes quantidades, apenas o suficiente para manter o fluxo. Tudo continua funcionando em harmonia, porque o ritmo não foi quebrado. Com o sol começando a descer lentamente, o calor perde intensidade de forma quase imperceptível. Não há um momento exato em que isso acontece. O corpo apenas percebe, aos poucos, que respirar ficou mais fácil, que a pele já não transpira da mesma maneira. O ar circula melhor entre as árvores, criando uma sensação de alívio silencioso. O cheiro do ambiente muda mais uma vez. A secura do meio do dia dá lugar a um aroma mais equilibrado. A terra volta a exalar umidade. As folhas, agora menos aquecidas, liberam cheiros suaves, verdes, quase adocicados. Inspirar profundamente nesse momento traz uma sensação de descanso mental, como se o próprio ambiente dissesse que o esforço já não é necessário. As atividades retomam um pouco mais de intensidade, mas sem pressa. O corpo responde melhor agora. Os músculos estão aquecidos, soltos. Trabalhar nesse horário exige menos energia do que no pico do calor. Caminhar se torna mais agradável. O contato dos pés com o chão firme transmite estabilidade. Algumas pessoas se dirigem ao rio novamente. A água, aquecida pelo sol durante o dia, está menos fria. O mergulho é mais longo. O corpo permanece submerso por mais tempo. A sensação é de limpeza profunda, não apenas física, mas sensorial. O som da água envolvendo o corpo cria um isolamento momentâneo do resto do mundo. Ao sair do rio, a brisa da tarde toca a pele molhada, provocando um arrepio suave. Esse contraste ajuda o corpo a regular a temperatura de forma natural. Não há choque térmico agressivo, apenas uma transição confortável. O espaço da aldeia continua organizado. Nada se acumulou ao longo do dia. O chão permanece limpo. O cheiro não é de uso excessivo, mas de presença constante. Há vida, mas não desgaste. Isso reflete uma ocupação consciente do espaço, construída ao longo de gerações. As conversas voltam a ganhar volume, ainda que moderado. O som das vozes se mistura ao ambiente sem dominá-lo. Risos surgem, breves, espontâneos. Não são explosões de ruído, são expressões simples de convivência. As crianças recuperam energia, brincam novamente, mas agora de forma menos intensa. O corpo delas também responde ao ritmo do dia. O cansaço acumulado limita os excessos. O brincar se torna mais imaginativo, menos físico. O cheiro do alimento da tarde começa a se espalhar. É um cheiro reconfortante associado ao descanso que se aproxima. O estômago responde com calma. Não há urgência. Comer será um ato tranquilo, integrado ao fim do dia. A luz agora atravessa a aldeia em ângulo baixo. Ela destaca texturas. O barro das paredes, as fibras das redes, a superfície da água no rio. Tudo ganha contornos mais suaves. As cores se aprofundam.
O ambiente parece mais lento. Esse momento do dia carrega uma sensação de conclusão parcial. O que precisava ser feito, foi. O que não foi, pode esperar. Essa percepção reduz tensão interna. A mente não carrega listas infinitas de tarefas pendentes. O vento muda levemente de direção. Ele traz sons distantes da floresta. Um chamado longo de uma ave, o estalo seco de um tronco se ajustando à temperatura mais baixa. Esses sons não causam alerta. São reconhecidos como parte do fechamento do ciclo diário. O corpo começa mais uma vez a se preparar para o descanso. A postura muda. Os movimentos ficam mais suaves. A respiração se aprofunda sem esforço. O dia caminha para o fim, sustentado por hábitos simples, sensoriais e profundamente conectados ao ambiente. A luz da tarde continua a cair, ficando cada vez mais dourada. As sombras se alongam novamente, esticando-se pelo chão batido da aldeia. O calor agora é apenas uma memória recente. O corpo sente a mudança e responde com um relaxamento quase automático. Os ombros descem, a mandíbula se solta, a respiração encontra um ritmo mais lento. O cheiro do ar, nesse momento, é profundo e confortável. Mistura terra morna, folhas secando, resina vegetal e fumaça leve. Não há um único aroma dominante. Tudo se equilibra. Inspirar esse ar traz uma sensação de pertencimento, como se o ambiente estivesse em completo acordo com quem o habita. As pessoas começam a se reunir com mais frequência nos espaços comuns. Não há convocação. O encontro acontece porque o dia naturalmente conduz a isso. Corpos se aproximam, sentam-se próximos, compartilham o espaço sem necessidade de palavras constantes. A presença basta. As mãos continuam ocupadas, mas com tarefas simples. Ajustar uma rede, separar fibras, organizar utensílios. O toque nesses objetos transmite familiaridade. Cada superfície carrega marcas de uso, não como desgaste, mas como memória. A textura conta histórias silenciosas. O som da aldeia é suave. Conversas em tom baixo, risos breves, o estalo ocasional de lenha sendo colocada no fogo. Nada se sobrepõe ao ambiente natural. O som da floresta continua presente, agora mais evidente conforme as atividades humanas diminuem. O cheiro do alimento da noite se espalha com mais clareza. É reconfortante, mas não pesado. O estômago responde com calma. Não há ansiedade por comer. A fome aqui não é acumulada de forma extrema. Ela é atendida ao longo do dia, mantendo o corpo estável. As crianças agora demonstram sinais claros de cansaço. Sentam-se próximas aos adultos, apoiam a cabeça, encostam o corpo. O toque transmite segurança. O sistema nervoso desacelera. Não há estímulos excessivos prolongando a vigília além do necessário. A luz do sol começa a desaparecer por trás das árvores. O céu muda de cor lentamente. Tons de laranja, rosa e azul se misturam. Não há pressa para registrar esse momento. Ele acontece todos os dias. A familiaridade não reduz sua beleza, apenas elimina a ansiedade de capturá-lo. O cheiro da noite retorna, anunciando sua presença. Umidade crescente, terra esfriando, plantas mudando seu ritmo. O corpo reconhece esses sinais e começa a liberar tensão. Os músculos relaxam ainda mais. A postura se torna mais solta. As fogueiras são ajustadas com cuidado. Não se cria excesso de luz. O objetivo não é afastar totalmente a escuridão, mas criar pontos de referência. A chama dança, projetando sombras que se movem devagar. Essas sombras são conhecidas, previsíveis. O som dos insetos noturnos começa a dominar o ambiente. Um coro contínuo, estável. Não há picos repentinos. Esse padrão sonoro ajuda a mente a entrar em um estado de atenção relaxada, ideal para a transição ao descanso. A alimentação acontece sem pressa. Comer à noite é um ato tranquilo, quase meditativo. A textura dos alimentos, o sabor simples, a temperatura morna, tudo contribui para preparar o corpo para o sono. Após a refeição, os movimentos diminuem ainda mais. As conversas se tornam esparsas. Algumas histórias são contadas, mas em tom baixo, cadenciado. Não para excitar, mas para acalmar.
O corpo começa a buscar posições de descanso. Redes são preparadas. O tecido envolve o corpo de forma uniforme. A sensação é de leveza, como se o peso fosse distribuído igualmente. A noite se estabelece por completo. A aldeia entra em um estado de quietude ativa. Tudo está vivo, mas nada está em excesso. Com a noite totalmente instalada, o ar se torna mais denso e silencioso. Não pesado, mas cheio. Cada respiração parece ocupar mais espaço dentro do corpo. A temperatura agora é amena e estável, ideal para o descanso profundo. A pele não sente frio nem calor. Ela simplesmente existe em equilíbrio com o ambiente. O cheiro da noite se intensifica lentamente. A fumaça leve das fogueiras já quase apagadas mistura-se ao aroma úmido da terra. Há também o cheiro vegetal das folhas fechadas, das flores noturnas que liberam perfume apenas na ausência do sol. Esse conjunto cria uma identidade olfativa única, reconhecida mesmo de olhos fechados. Os sons da aldeia diminuem quase por completo. Restam apenas movimentos ocasionais, um ajuste de rede, um passo leve sobre o chão. Esses sons não interrompem o descanso. Eles fazem parte do fundo sonoro conhecido como um sussurro distante. O coro da floresta domina. Insetos, anfíbios, aves noturnas. Cada som surge no momento certo, ocupa seu espaço e se dissolve. Não há silêncio absoluto, e isso é tranquilizador. O corpo reconhece que a vida continua ao redor, que não há ruptura, que tudo segue seu curso natural. A luz agora vem apenas das estrelas e do brilho residual das brasas. O céu, quando visível entre as copas, parece profundo. Pontos luminosos se destacam com nitidez. Não há poluição luminosa. A visão alcança distâncias maiores do que o necessário, mas sem esforço. Algumas pessoas ainda estão acordadas, não por obrigação, mas por escolha natural. Observam o céu, escutam a floresta, mantêm uma atenção tranquila. Essa vigília leve não é tensa. É um estado intermediário entre o sono e a presença consciente. Quem dorme na rede sente o corpo sendo embalado suavemente. O tecido acompanha cada micromovimento. Não há rigidez. A coluna encontra apoio uniforme. A respiração se aprofunda. O coração desacelera. O cheiro da própria pele, misturado à fumaça leve e às fibras naturais, torna-se familiar. Não provoca incômodo. Pelo contrário, sinaliza segurança. O corpo reconhece esse cheiro como parte do seu território. Durante a madrugada, a temperatura pode cair um pouco mais. O corpo responde instintivamente, encolhendo-se levemente, buscando calor interno. Não há necessidade de despertar totalmente. O ajuste acontece dentro do próprio sono. O rio continua seu curso constante. Mesmo à noite, seu som permanece presente. Ele funciona como um eixo, um marcador de continuidade. O tempo passa sem ser contado. Não há horas exatas, há apenas ciclos. Em alguns momentos, um som mais forte surge da floresta. Um chamado distante, um movimento maior. A atenção se eleva por alguns segundos. O corpo escuta, avalia, reconhece que não há ameaça imediata e retorna ao descanso. Esse mecanismo evita a ansiedade prolongada. O sono aqui é profundo, porque o dia foi vivido de forma equilibrada. Não há excesso de estímulos acumulados, não há tensão represada. O corpo e a mente entram no repouso como uma continuidade natural da vigília. A madrugada avança lentamente. O céu muda quase imperceptivelmente. Algumas estrelas desaparecem, outras surgem. O ar se mantém estável. O ambiente inteiro respira em um ritmo lento e constante. Aos poucos, sinais sutis anunciam que o ciclo se aproxima novamente do início. Uma mudança quase invisível no som da floresta. Um leve clarear do céu ao longe. Ainda não é manhã, mas a noite já começou a se despedir. Pouco antes do amanhecer, o ar muda de forma quase imperceptível. Não é algo que se veja imediatamente, mas algo que o corpo sente. A umidade parece se reorganizar. O frio suave da madrugada perde força e a respiração se torna um pouco mais ampla. O cheiro da noite começa a se diluir.
abrindo espaço para um aroma mais fresco, limpo, quase translúcido. O céu ainda está escuro, mas não é mais o mesmo escuro profundo. Há uma diferença sutil na tonalidade, um azul muito escuro, começando a substituir o preto absoluto. A floresta responde a essa mudança antes dos olhos humanos. Alguns insetos silenciam, outros assumem. O padrão sonoro se rearranja lentamente, como se alguém estivesse ajustando um instrumento invisível. Quem dorme profundamente não percebe conscientemente essa transição, mas o corpo sim. O sono começa a ficar mais leve. A respiração muda de ritmo. Os músculos, antes completamente soltos, ganham um leve tônus. Não há despertar brusco. Há uma preparação silenciosa para retornar à vigília. O cheiro da terra nesse horário é especialmente marcante. A umidade acumulada durante a noite sobe em forma de vapor leve. É um cheiro frio, fértil, vivo. Respirar fundo traz uma sensação de renovação física, como se os pulmões estivessem sendo lavados por dentro. O rio reflete o céu ainda escuro, mas já em transformação. Sua superfície fica mais lisa, quase espelhada. O som da água parece mais claro nesse momento, menos abafado pelos outros ruídos da floresta. Ele se destaca como uma linha contínua de presença. Algumas aves começam a emitir sons isolados. Não é ainda o coro da manhã, mas chamados espaçados, tímidos. Esses sons não despertam de imediato. Eles apenas sinalizam que o ciclo está prestes a recomeçar. As redes se movem levemente quando alguém muda de posição. Um braço escapa para fora, uma perna se estica. O corpo testa o espaço ao redor, ainda sem abrir totalmente os olhos. O toque do ar mais fresco na pele provoca um arrepio breve, seguido de conforto. A aldeia permanece em silêncio humano. Nenhuma atividade começa antes do tempo. Não há pressa em acordar. O respeito pelos ritmos naturais impede interrupções desnecessárias. A transição entre noite e dia é tratada como um momento delicado, quase sagrado. O cheiro de fumaça já é mínimo. Restam apenas vestígios nas brasas apagadas. Esse cheiro residual se mistura ao aroma da manhã, criando uma continuidade sensorial entre o dia que terminou e o dia que vai começar. O céu clareia um pouco mais. As copas das árvores ganham contornos suaves. Ainda não há cores definidas, apenas formas. A visão se adapta lentamente. Os olhos não são forçados a mudar de ambiente bruscamente. Quando o primeiro raio de luz finalmente atravessa as árvores, ele não invade. Ele se insinua, toca folhas, galhos, o chão, cria pontos claros que se espalham devagar. A aldeia reaparece aos poucos, como se estivesse sendo revelada novamente. O corpo agora começa a acordar de verdade, não com tensão, mas com curiosidade tranquila. Um novo dia está disponível, e ele será vivido no mesmo ritmo que o anterior. O ciclo continua, sustentado pela repetição consciente, pela observação constante e pelo respeito profundo ao ambiente. A manhã agora se estabelece por completo. A luz do sol já atravessa as copas com mais firmeza, mas ainda não é agressiva. Ela toca o chão em faixas irregulares, iluminando pequenos detalhes. Marcas de pés na terra, fibras soltas perto das redes, gotas de água que ainda resistem nas folhas. O mundo reaparece em camadas, como se fosse sendo reconstruído diante dos olhos. O ar está fresco, mas já carrega a promessa de aquecimento. Respirar fundo traz uma sensação de vitalidade e calma. O peito se expande com facilidade. Não há poluição, não há odores artificiais. Apenas o cheiro limpo da floresta acordando. Verde, úmido, vivo. Os primeiros movimentos conscientes do dia acontecem sem palavras. Pessoas se levantam, esticam o corpo lentamente, sentem o peso voltar aos músculos. A sensação não é de cansaço, mas de presença. O corpo está inteiro, disponível. Os pés tocam o chão frio pela última vez antes que ele comece a aquecer novamente. A água volta a ser protagonista. O som do rio parece mais claro agora, quase brilhante. Ao mergulhar as mãos ou o rosto, a sensação é revigorante. A pele reage com um arrepio rápido.
seguido por um calor interno suave. O corpo desperta por completo, sem choque, sem estresse. O cheiro da aldeia pela manhã é neutro. Não há restos da noite que causem incômodo. As cinzas das fogueiras foram organizadas. O espaço permanece limpo. Esse cuidado constante impede o surgimento de odores fortes e cria uma sensação de ordem silenciosa. O preparo do alimento matinal começa novamente. O cheiro é leve, quase discreto. Nada frita, nada queime demais. O estômago responde com interesse, não com urgência. Comer é apenas parte do fluxo, não um evento que interrompe o dia. As crianças despertam pouco a pouco. Algumas ainda sonolentas, outras já alertas. O contato com a água, o ar fresco, os sons da floresta aceleram esse processo naturalmente. Não há comandos rígidos. O despertar respeita o tempo de cada corpo. O som da floresta agora é diurno. Aves em maior número, insetos diferentes, um fundo sonoro mais variado. Ainda assim, não há excesso. O ouvido humano se adapta facilmente. O cérebro não entra em estado de alerta constante. Ele apenas acompanha. A aldeia retoma sua forma completa. Pessoas se distribuem pelo espaço, cada uma ocupando seu lugar de maneira orgânica. Não há trânsito intenso, nem deslocamentos longos desnecessários. Tudo está próximo, acessível, pensado para reduzir esforço. O cheiro das plantas aquecidas pelo sol começa a surgir novamente. Um ciclo que se repete todos os dias, sem monotonia. Cada manhã é semelhante, mas nunca idêntica. Pequenas variações mantêm a atenção viva. Esse modo de viver cria um estado contínuo de equilíbrio. O corpo não acumula tensões extremas. A mente não é bombardeada por estímulos desconectados. O tempo não é inimigo, ele é parceiro. Assim, a vida na Amazônia, antes de 1500, se desenrola, dia após dia, sustentada por ritmos naturais, por atenção sensorial e por uma relação profunda com o ambiente. Um modo de existir que não precisa ser acelerado, apenas vivido. O dia agora avança com firmeza, mas sem pressa. O sol sobe mais um pouco e a aldeia já está plenamente desperta. O corpo humano, integrado a esse ritmo desde sempre, responde com estabilidade. Não há picos abruptos de energia, nem quedas repentinas. A vitalidade se distribui ao longo das horas, como a luz que se espalha pela floresta. O cheiro do ambiente se torna mais quente, mais encorpado. A terra, aquecida novamente, libera um aroma profundo, quase doce. As folhas exalam notas verdes e resinosas. Respirar nesse momento cria uma sensação de continuidade, como se o corpo reconhecesse que aquele ciclo já foi vivido inúmeras vezes e sempre funcionou. Os sons se organizam em camadas, o fundo constante do rio, o movimento leve do vento nas copas, os chamados das aves, o caminhar suave sobre o chão batido. Nada se sobrepõe de forma agressiva. Cada som ocupa seu espaço e depois cede. Esse equilíbrio sonoro mantém a mente em estado de atenção tranquila. As atividades do dia se distribuem novamente, mas agora com a serenidade de quem sabe que o tempo é suficiente. Não há urgência em terminar tudo antes de algo invisível acontecer. O dia será longo e depois virá outro e outro. Essa certeza elimina a ansiedade. O futuro não é uma ameaça, é apenas continuação. O contato constante com o ambiente mantém o corpo regulado. A pele sente o calor e busca sombra sem conflito. Os pés tocam o chão e reconhecem sua temperatura, sua textura. As mãos lidam com materiais naturais que não ferem, não intoxicam, não criam desconforto prolongado. Tudo foi pensado, ou melhor, ajustado ao longo de gerações, para funcionar em harmonia. O cheiro da água, sempre presente, reforça a sensação de limpeza contínua. Não há momentos longos de acúmulo de sujeira. O corpo é lavado várias vezes ao dia, de forma simples, sem ritual pesado. Isso mantém a pele saudável, o cheiro corporal neutro, o conforto constante. A mente, sem excesso de estímulos artificiais, permanece clara.
Pensamentos surgem e desaparecem, sem se acumularem em camadas de preocupação. O descanso da noite anterior foi profundo, verdadeiro. Não houve interrupções bruscas. O corpo não acordou cansado. Esse modo de viver não produz a sensação constante de estar atrasado. O tempo não corre, ele caminha ao lado. Cada ação tem seu momento natural. Quando o corpo pede pausa, ela acontece. Quando pede movimento, ele se move. A aldeia, como organismo coletivo, reflete esse equilíbrio. Não há caos nem rigidez extrema. Há flexibilidade, adaptação, observação contínua. O espaço urbano amazônico antes de 1500 não era primitivo no sentido de desorganizado. Pelo contrário, ele era sofisticado em sua simplicidade, eficiente em sua integração com o ambiente. E assim, dia após dia, noite após noite, esse modo de existência se sustentava, não como exceção, mas como norma. Um Brasil profundo, silencioso, funcional, onde cidades existiam sem pedra, sem muros, sem lixo acumulado, mas cheias de vida, higiene, ordem e ritmo. Um mundo que respirava junto com a floresta. O sol continua sua trajetória, e o dia segue adiante sem necessidade de encerramentos simbólicos. Não há um ponto em que se diga que algo terminou. A vida simplesmente prossegue. O corpo humano, inserido nesse fluxo, não busca marcos artificiais para se orientar. Ele responde ao que sente, ao que vê, ao que escuta. O calor agora se estabiliza. Não cresce mais, não diminui ainda. É um calor constante, previsível, que não exige resistência. A pele já se adaptou. O suor aparece apenas o suficiente para regular a temperatura e logo evapora, levado pela circulação do ar entre as árvores. O cheiro que fica não é incômodo. Mistura-se ao ambiente, torna-se parte dele. O ar vibra levemente com o movimento da floresta. Há uma sensação quase tátil na respiração, como se cada inspiração trouxesse pequenas informações invisíveis. O corpo interpreta essas informações sem esforço consciente. Umidade, vento, temperatura. Tudo é processado em silêncio. As atividades seguem acontecendo, mas sem foco rígido em produtividade. O valor não está na quantidade produzida, mas na manutenção do equilíbrio. O que precisa ser feito, é feito. O que pode esperar, espera. Esse discernimento evita desgaste físico e mental acumulado. O cheiro dos materiais naturais, madeira, fibras, barro seco, permanece constante. Não há mudanças bruscas que confundam os sentidos. Essa estabilidade sensorial cria um estado interno de segurança. O sistema nervoso não permanece em alerta prolongado. Ele relaxa sem perder a atenção. As vozes surgem e desaparecem ao longo do dia. Conversas curtas, observações simples, trocas práticas. Não há excesso de fala. O silêncio não é visto como vazio, mas como espaço. Um espaço onde os sons naturais podem ser ouvidos, onde a mente pode repousar mesmo acordada. O contato com o chão continua sendo frequente. Sentar-se, agachar-se, deitar-se por alguns minutos. O corpo mantém mobilidade porque não permanece rígido por horas seguidas. As articulações se movem em amplitudes naturais. Não há necessidade de exercícios isolados. O próprio viver já movimenta tudo o que precisa ser movimentado. O cheiro da água retorna mais uma vez. Lavar mãos, braços, rosto. Às vezes o corpo inteiro. A sensação de frescor não é apenas física. Há um alívio mental associado a esse contato. A água leva embora não só partículas visíveis, mas também tensões sutis acumuladas. O tempo avança novamente em direção ao meio da tarde. A luz começa a mudar quase sem ser notada. As sombras se reorganizam. O corpo percebe antes dos olhos. Um leve desejo de reduzir o ritmo surge naturalmente. Não é cansaço extremo, é apenas ajuste. Esse padrão se repete dia após dia, com pequenas variações que mantêm tudo vivo. Nenhum dia é idêntico ao outro, mas todos compartilham a mesma estrutura sensorial, o mesmo respeito aos ciclos, a mesma integração com o ambiente. E assim, sem anúncios, sem divisões rígidas,
A vida continua a se desenrolar na Amazônia de antes de 1500, sustentada por hábitos simples, profundos e eficazes. Se essa viagem pelo passado te ajudou a desacelerar, se as imagens, os sons e os silêncios desse outro Brasil tocaram a sua imaginação, considere deixar um gesto simples antes de dormir. Curta este vídeo. Isso ajuda esse tipo de história a continuar existindo. Se inscreva no canal para receber novas jornadas como essa, narradas com calma, profundidade e respeito pelo tempo. E se quiser, deixe um comentário, mesmo que seja só uma palavra. Eu leio todos. Agora, respire fundo. Deixe o corpo afundar no descanso. A noite segue tranquila.